Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Cris Moreira. Volto a falar com vocês depois de alguns dias, né, sem gravar, sem poder gravar. E aproveito o ensejo para me desculpar com vocês. Eu interrompi a sequência dos vídeos ligados ao superendividamento, né, que eu combinei que seriam 3 e serão 3, por conta, né, de falar sobre o futuro do nosso país. Nós já, no último vídeo que, né, falamos sobre isso, nós estávamos, né, antevendo a questão das eleições, né, falando a respeito. Enfim, agora nós já estamos indo para o segundo turno aí da disputa presidencial e desejo a todos, né, discernimento, bom senso, porque afinal de contas o que está em jogo é a nossa nação, o nosso país. Então, eu percebo que o grande propósito tem sido que nós nos desunamos, que nós nos digladiemos e todos percamos. E essa não é, né, na verdade, a tônica desejada por todos nós. Nós somos irmãos, nós somos brasileiros. E eu sei que todos nós desejamos o mesmo, sermos felizes nessa nação na qual nascemos. E notem, não fomos nós que escolhemos isso. Deus escolheu para nós, que nós nascêssemos aqui. Então valorizemos essa terra, né, com os nossos melhores sentimentos, pensamentos e, consequentemente, nossas melhores escolhas. Mas eu estou aqui hoje não mais para falar de política, além, né, desse introito minimamente necessário, mas para falar da continuidade, né, hoje com o segundo vídeo sobre a lei do endividamento. Eu cheguei a falar com vocês da minha alegria, né, de tratar de um tema tão importante para a nossa nação, porque afinal de contas são 60 milhões de endividados, mas que, cujas dívidas já tem como causas, né, uma estrutura de outrora, né, não é algo de hoje. E claro que foi agravada com a questão da pandemia. Eu sei que o nosso Brasil está crescendo, né, que nós só temos estímulos para ficarmos felizes vivendo esse tempo presente, mas o próprio governo atual lançou essa lei, ela foi editada em 1º de julho de 2021, com o propósito, com o escopo, com a finalidade justamente de dar um tratamento digno àqueles que estavam ou estão super endividados. E aí o interessante, que eu já ressaltei até no primeiro vídeo, é o fato de que o legislador, no caso, ele tenciona conceder educação financeira para que haja um consumo consciente, ou seja, para que o consumidor decida-se, né, por consumir, mas de maneira que ele possa, que efetivamente esse consumo não comprometa o seu mínimo existencial. E o que eu estou falando a vocês está descrito na lei de maneira muito clara. E aí, nesse caso, no preâmbulo logo da lei, o legislador nos diz o seguinte, olha só, vou ler para vocês terem a noção. Lei 14.181, de 1º de julho de 2021, altera o Código de Defesa do Consumidor em vários dispositivos, e a Lei 10.741, que é a lei, gente, que trata do Estatuto do Idoso. E já já a gente vai entender por quê, né? Para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. No último vídeo, e como hoje, nós tratamos assim, muito superficialmente desse tema. Claro que todos nós temos noção do que é ser superendividado, ainda que nós não estejamos a passar por essa situação. Mas eu queria ler o conceito com vocês, ou seja, o que é estar super endividado? Eu acho muito importante porque para você saber se eventualmente você ou alguém que você conheça se encaixa na proteção desta lei. Que diz assim, o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, ele teve um acréscimo do artigo 54A, que trata do tema no parágrafo 1º, que diz assim, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, não cabe para pessoa jurídica, só pessoa física, de boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, ou seja, são dívidas já vencidas e mesmo as que venham a vencer, desde que o consumidor entenda que ele não terá como honrar, né, o que deve, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação.
E aí, gente, aí o parágrafo primeiro que vem na sequência, aliás, o segundo, desculpem, ele vem dizendo, mas o que compreendem essas dívidas? Que tipo de dívidas são essas? Aí o parágrafo segundo diz assim: as dívidas referidas no parágrafo primeiro deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. Vamos ter uma noção com um exemplo. Serviço de prestação continuada, plano de saúde, tá? Mas aí o parágrafo terceiro também diz assim, mas o que não pode? O que não pode ser englobado nessa noção de trazer um tratamento de modo a restabelecer o mínimo existencial do consumidor com digamos, um incentivo por parte, né, do poder público para que esse consumidor ele receba um apoio, né, um incentivo a pagar tudo que ele deve com um plano suave, um plano tranquilo, sem comprometer esse mínimo existencial. O que não cabe? O disposto nesse capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente, ou seja, com a intenção de gerar prejuízo, com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo ou alto valor. Gente, aí o legislador, eu acho que ele está agindo com muita coerência. Ou seja, essa lei, ela se destina ao consumidor coerente, ao consumidor mesmo desinformado, ao consumidor que tenha realizado um consumo de maneira inconsciente, por assodamento, enfim, ele estava, né, no momento de, vamos imaginar, impulsividade, mas ele é alguém honesto, alguém de boa fé e alguém que não fica feliz com o seu nome, né, lá nos cadastros negativos de crédito. Então, é para esse consumidor, não é para aquele que, enfim, né, tem um consumo direcionado a padrão de luxo, alto padrão. A lei não vai proteger esse consumidor. Então, voltando, gente, o mais interessante dessa lei, além de tudo que a gente está vendo, que a proteção se volta também contra o idoso, porque na medida em que o idoso ele pode ser vítima, digamos assim, justamente da má informação na hora dele conceber um crédito e por conta da sua idade, ou seja, uma pessoa que talvez não tenha acesso à informática, uma pessoa que não saiba, ou mesmo desinformação com relação a regras mínimas ligadas, né, aos custos efetivos, né, desses contratos, a incidência dos juros, a diferença, por exemplo, entre o valor pago à vista e com desconto, né? E aí a gente tem esse direito, né, de legítimo de barganhar, ou seja, vou pagar à vista, então quanto é que você daria de desconto por esse pagamento à vista? Enfim, ao consumidor ou ao consumidor idoso que, de alguma maneira, tem uma vulnerabilidade na aferição consciente do quanto vai lhe custar, no final, esse crédito concedido a prazo, com todas as incidências, né, dos custos que normalmente não são revelados. Ou se são revelados de maneira parcial. Mas, ainda assim, isso não garante que esse consumidor ele tenha consciência necessária e acaba contraindo o crédito. Por exemplo, às vezes até por uma necessidade, né, como nós falamos, um momento de urgência ou mesmo inconsciência. A lei, para vocês terem ideia, ela determina, inclusive, que na hora de conceder um crédito a prazo, né, sendo até redundante, mas para ficar bem claro, o concedente do crédito, né, instituição financeira que seja, tem que informar para o consumidor, para ele ter uma ideia dos juros e todos os penduricalhos incidentes, né, como IOF, etc, etc, quanto é que ele vai pagar no final das contas por esse contrato realizado. Então, gente, vejam bem, a lei está sendo detalhista para realmente projetar uma proteção efetiva para esse consumidor. Note, um consumidor de boa fé, um consumidor que efetivamente tem intenção
de, né, contrair crédito, porque do contrário, talvez ele não pudesse ter acesso a certos bens de consumo, mas deseja com isso pagar, mas sem comprometer o seu mínimo existencial. Mas para isso ele tem que ter o quê? Educação financeira. E nós que acaba sendo um ciclo virtuoso que se instaura, e não o vicioso, né, que é o decorrente da desinformação, do abuso, né, por parte, né, de muitos vendedores, fornecedores, instituições financeiras, frente a essa vulnerabilidade aparente de quem contrata, porque é muito fácil perceber quando a pessoa conhece ou não conhece, até pelas perguntas que ela faz. É muito fácil. Então, essas pessoas, infelizmente, são treinadas, né, para, digamos assim, esse público menos capacitado, né, pela ausência de informação. E aí é tão interessante prosseguir, eu gosto muito dessa lei, que ela inclusive fala, né, que vai haver até redução de juros, tá? Desses contratos feitos, poderá haver, né, melhor dizendo, né, a redução de juros se provar que efetivamente quem contratou não tinha capacidade de aferir o prejuízo no qual estava se colocando pela inconsciência ou pela desinformação, tá? Então, claro que a lei ela estabelece quem são essas pessoas, né, que podem se valer dessa possibilidade de repactuação do contrato, né, refazimento desse contrato. A lei até usa duas palavras aqui que eu quero ser precisa, vou usar com vocês. Ela fala aqui, revisão ou repactuação. E aí o legislador ainda fala, entre outras medidas. Por hora a gente não sabe ainda, mas a gente pode pensar. Nós, como intérpretes do direito, podemos pensar em outras possibilidades, tá? Gente, por hora, claro que nós não estamos esgotando o assunto, tá? Eu estou cumprindo a minha promessa, esse é o segundo vídeo, e no próximo vídeo a gente vai trazer a maneira de se implementar isso, uma prática na maneira de se implementar isso. Através, né, de núcleos de conciliação, através, né, de medidas que a própria lei trata aqui para a gente poder usar ou recomendar, certo, gente? Então, obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês, por favor, me ajudem, né, a tornar esse canal relevante, né? E vocês sabem que pela política do YouTube, só com bastante likes, bastante compartilhamentos e assinaturas no canal, né? Então, peço que vocês ou assinem o canal, compartilhem, enfim, e ajudem da maneira como vocês acharem justo, tá? A maneira justa. Obrigada. Até o próximo.